A busca por maior soberania econômica é um tema urgente para os países do sul global. No continente africano, essa discussão frequentemente toca na possibilidade de uma soberania monetária compartilhada ou até mesmo uma moeda única. Segundo especialistas escutados pelo Brasil de Fato, a fragmentação política entre os países da África impede a implementação de uma moeda africana. Mas a integração regional é um caminho de resiliência que pode romper a dependência dos países estrangeiros. Um dos que apontam essa direção é o economista queniano Peter Magati. Eu diria que muitos países africanos acabaram por ficar no estrangulamento do hemisfério ocidental. E até o momento em que fomos capazes de discutir em conjunto como africanos para analisar criticamente a forma como podemos fazer crescer as nossas economias, esse será o ponto em que poderemos ver uma relação econômica justa em termos do que a África está verdadeiramente ganhando e o que os senhores coloniais estão ganhando. No caminho de uma unidade monetária, os países africanos concordaram em construir um Banco Central Africano, um Banco Africano de Investimento, uma Bolsa de Valores Pan-Africana e um Fundo Monetário Africano. O prazo era até 2018, mas nenhuma dessas instituições viu a luz do dia. A dependência estrangeira ficou evidente com o impacto das tarifas globais de Trump em países africanos como Lesoto. O país recebeu no início de abril uma tarifa inédita de 50% sobre produtos importados, a maior taxa aplicada entre todos os países afetados. A posição de Trump fez o governo do país buscar alternativas para expandir suas exportações dentro do próprio continente, utilizando a área de livre comércio continental africana. Duma Kubuli, fundador do Centro Africano para a Transformação Econômica, comenta a situação de Lesoto. Um dos países mais pequenos do mundo, Lesoto, é um dos países mais pobres do mundo. Tem uma tarifa de 50%, que é a mais alta da África e uma das mais altas do mundo. Não faz qualquer sentido bater num país pobre. Durante o período de 1952 a 2023, quase metade dos compromissos assumidos pelo Fundo Monetário Internacional foram com países africanos. Mas onde houve crescimento, esse foi em grande parte esporádico e devido ao aumento dos preços das commodities. Em geral, todo o capital fixo líquido foi usado para o pagamento de dívidas exorbitantes. Até 2023, a dívida externa total do continente foi estimada pelo Banco Africano de Desenvolvimento em 1,152 trilhão de dólares, com pagamentos anuais de serviço da dívida de 163 bilhões. Essa armadilha neocolonial já era premeditada por líderes panafricanistas históricos do continente, como Kwame Nkrumah, o primeiro presidente de Gana depois da independência do país em março de 1957. Defensor de uma África unida, ele recusou-se a se envolver com o FMI, entendendo que isso interferiria na soberania nacional. Estas pessoas foram visionárias da União de África, com uma abordagem regionalista da política e da economia, da mesma forma que havia uma abordagem regionalista da América do Sul e da América Latina. Podemos destacar até Simão Bolívar, se quisermos, mas na realidade os fundamentos do regionalismo moderno surgem com a Revolução Cubana na América do Sul e na América Latina, mais tarde com a formação da CELAC na Ásia e com a recente criação do Acordo Comercial ARCEP, que reúne 30% da população mundial. O continente africano é organizado hoje em blocos econômicos regionais, como a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a Comunidade da África Oriental, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e as Nações da África do Norte, como explica Peter Magati. Todas essas uniões, estas uniões regionais, quando olhamos para os planos que tem, quando olhamos para a estratégia que tem, sabe, já se passaram anos. Se olharmos para a comunidade da África Oriental, temos discutido isso desde os anos 60. Nos separamos, voltamos a nos juntar, estamos a pensar em criar uma união monetária. Mas ainda há muita desconfiança no seio desses países. Em particular, ainda há muita fragmentação no seio dos blocos econômicos.
Um dos impedimentos mais sérios à criação de acordos continentais e bancos centrais na África é o baixo nível de comércio entre os países, um efeito da baixa capacidade de fabricação e de processamento das matérias-primas na maioria das nações. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, a participação da África na manufatura global caiu de 1,9% em 1980 para 1,5% em 2010. No caso de Lesoto, a indústria têxtil, pilar da economia do país, tem 75% de sua produção destinada aos Estados Unidos. Além da integração regional, a cooperação com os BRICS é mencionada pelo economista Dumak Bule como um caminho de prosperidade para a transição nas estruturas comerciais em África. Devemos nos integrar, em primeiro lugar, no nosso próprio quintal, criando oportunidades de comércio entre nós, e mais tarde na Ásia, e depois nos nossos agrupamentos, como os BRICS. Temos de aprofundar os nossos laços ao nível dos BRICS para alcançar essa transição nas estruturas comerciais dentro de alguns anos. Mas é preciso que haja visionários dos nossos governos para nos ajudarem nesse caminho.